E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Corpo Precário Podcast. Eu sou o Marcos e hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um material que me deixou bem instigado. É o livro Pensamento Eficaz e a Shane Parrish. Olá a todos, eu sou a Joyce. E, nossa, esse livro também me deu um nó na cabeça. Mas um nó daqueles bons, sabe? Que te faz pensar diferente. Ele questiona como a gente toma decisões e como evitar as armadilhas da nossa mente. Isso aí. A ideia hoje é a gente dissecar as ideias principais do Parrish e trazer essa conversa para o nosso dia a dia. Afinal, que nunca se sentiu perdido na hora de tomar uma decisão importante, né? É verdade. Antes de começar, aí lhe convite especial. Curtam, compartilhem esse episódio com a galera e acessem nosso site corporateacademy.org para mais conteúdos. Isso, corporateacademy.org, que tem muito material legal lá. Mas vamos lá. Logo de cara, o Parrish já joga uma analogia interessante. Ele compara nossas decisões diárias com as decisões financeiras de uma empresa. Ah, entendi. É como se cada pequena escolha fosse um investimento. Exato. Um investimento que pode gerar juros compostos ao longo do tempo. Tanto pro bem. Quanto pro mal. Isso aí. Nossa, faz muito sentido. É como se a gente fosse o gestor da nossa própria vida, né? Se a gente administra mal as nossas finanças diárias, tomando decisões impulsivas, sem pensar, a gente acaba endividado no futuro. é isso. Com menos opções e mais problemas para resolver. É como se a gente acumulasse uma dívida técnica de decisões ruins, que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que pagar. E aí, em vez de estarmos livres para aproveitar as oportunidades, a gente fica preso, resolvendo problemas que nós mesmos criamos. Exatamente. E para piorar a situação, o Parrish identifica 4 vilões, 4 padrões que sabotam o nosso pensamento: a emoção, o ego, a influência social e a inércia. Cada um age de um jeito, mas o resultado é sempre o mesmo. Decisões ruins e consequências negativas. Começando pela emoção, o Parrish usa um exemplo que ilustra bem como ela pode nos levar a agir sem pensar. Ele descreve a situação de um chefe que explode com um funcionário, por causa de um atraso, sem nem ouvir as explicações. Nossa, que situação. Agindo por impulso, o chefe acaba criando um problemão, né? Muito maior do que o atraso em si. É verdade. Ele perde a chance de entender o que aconteceu, de ter empatia pelo funcionário e, quem sabe, até de ajudar a evitar novos atrasos. Sem contar o desgaste na relação entre os dois. É como se a gente apertasse um botão de autodestruição toda vez que deixa a emoção tomar conta. No calor do momento, a gente age sem pensar. E depois? Tem que lidar com as consequências, que muitas vezes são piores do que o problema inicial. Verdade. Outro vilão que o Parrish coloca na berlinda é o ego. Sabe aquela pessoa que se acha a última bolacha do pacote e nunca admite que está errada? Ah, conheço bem. Pois é, o ego inflado pode ser um grande obstáculo para o pensamento eficaz. E para ilustrar o perigo do ego, ele usa o exemplo do Benedict Arnold, um general americano que traiu seu país durante a Guerra da Independência. Nossa. Ele era um herói de guerra, com um futuro promissor. Mas o ego, a missão desmedida. Levaram ele a tomar decisões desastrosas. Que acabaram com a reputação dele. O que me chamou a atenção nesse exemplo é que, muitas vezes, o ego nos impede de enxergar a realidade. A gente fica tão preso à nossa própria imagem, à necessidade de estar sempre certo. Que ignora os sinais de alerta. E acaba cometendo erros que poderiam ser evitados. E essa necessidade de proteger o ego a qualquer custo pode se manifestar de diversas formas, né? Desde a pessoa que não aceita receber feedback. Até aquela que sabota o trabalho em equipe por medo de ser ofuscada. Exatamente. E aí entra em cena o terceiro vilão. A influência social. É a pressão que sentimos para agir de acordo com as expectativas dos outros, mesmo que isso vá contra nossos valores ou nossos objetivos. O Parrish usa um exemplo bem corriqueiro para ilustrar essa armadilha. Ele conta que estava uma palestra super chata, mas quando acabou, todo mundo começou a aplaudir. E ele? Por vergonha de ser o único a não aplaudir, acabou aplaudindo também. O que é interessante nesse exemplo é que muitas vezes a gente se deixa levar pela opinião da maioria sem nem parar para pensar se a gente concorda. Total. É como se a gente desligasse nosso senso crítico por medo de ser julgado ou excluído do grupo. E essa pressão para se conformar pode ter consequências sérias nas nossas vidas, né? Desde a escolha de uma carreira que não satisfaz. Até a permanência em um relacionamento abusivo por medo do que os outros vão pensar. É verdade. E para fechar o quarteto de vilões, temos a inércia, a resistência à mudança, o apego à zona de conforto, mesmo quando a gente sabe que precisa mudar para crescer. O Parrish usa o exemplo de um amigo que estava infeliz no casamento, mas não conseguia se separar. Entendo. Ele sabia que precisava mudar, mas o medo do desconhecido, da solidão. Não parecia paralisado. A inércia é como um freio de mão que nos impede de avançar. A gente fica preso aos velhos hábitos, às crenças limitantes. E acaba perdendo oportunidades incríveis por medo de sair da zona de conforto. É isso aí. Esses 4 vilões, a emoção, o ego, a influência social e a inércia,
Eles agem de forma sutil, muitas vezes inconsciente, mas podem ter um impacto devastador nas nossas vidas. Eles nos impedem de pensar com clareza, de tomar decisões inteligentes, de alcançar nosso potencial máximo. Verdade. Mas calma, nem tudo tá perdido. O Parrish não só aponta os problemas, como também dá um arsenal de ferramentas para a gente combater esses vilões e assumir o controle das nossas decisões. É verdade. E uma das ferramentas mais poderosas, acho que a gente pode dizer, é a autorresponsabilidade. A ideia de que, mesmo sem controlar tudo o que acontece na vida, a gente pode controlar como reagimos. O que é interessante aqui é que a autorresponsabilidade não é sobre negar as dificuldades ou se culpar, né? Não. É sobre reconhecer que a gente tem o poder de escolher como a gente vai lidar com as situações. Lembra do exemplo do funcionário que chegou atrasado por causa do ônibus. Em vez de ficar se lamentando, culpando o trânsito, ele podia ter assumido a responsabilidade, pensado em soluções, sair de casa mais cedo, ter um plano B. Exatamente, ao assumir a responsabilidade, a gente deixa de ser vítima e se torna protagonista da nossa própria história. A gente para de esperar que as coisas aconteçam e passa a agir para que elas aconteçam. E aí, para agir com mais eficácia, o Parrish fala da importância do autoconhecimento. É a chave para a gente identificar nossos pontos fortes, as fraquezas, as situações em que a gente é mais vulnerável, aos nossos vilões. Conhecer a si mesmo é fundamental para tomar decisões mais conscientes, alinhadas com nossos valores e objetivos. Ter como ter um mapa da nossa mente, E que nos ajuda a navegar pelos desafios da vida. com mais segurança e clareza. E para ilustrar essa importância de conhecer nossos limites, o Parrish conta um diálogo que ele teve com um investidor imobiliário, super experiente. O investidor disse que o segredo do sucesso dele não era ser super inteligente, era evitar ser estúpido. Mas é sacada. É genial, né? Muitas vezes a gente se preocupa em ser brilhante e em ter todas as respostas, quando na verdade o mais importante é evitar os erros básicos, as decisões impulsivas. Que podem colocar tudo a perder. E aí ele cita uma frase do Charlie Munger que eu achei fantástica. É notável a vantagem que pessoas como nós conseguem ao tentar ser consistentemente não estúpidas, em vez de tentar ser muito inteligentes. Essa frase é um mantra, né? Para quem busca tomar decisões mais eficazes. É um lembrete de que a inteligência não está só em saber muito, mas também em reconhecer o que a gente não sabe e buscar ajuda. E para nos ajudar a evitar as armadilhas do ego, o Parrish apresenta o conceito de conselho de administração pessoal. É como se a gente criasse um time de mentores imaginários, composto por pessoas que a gente admira, E que podem nos inspirar. a tomar decisões mais sábias. É como ter um grupo de conselheiros experientes à disposição, nos guiando com seus exemplos e ensinamentos, Pessoas que já trilharam o caminho que a gente quer trilhar. e que podem nos alertar sobre os perigos, as oportunidades. E que a gente vai encontrar pelo caminho. A dica aqui é escolher mentores que tenham valores alinhados com os nossos, mas que também nos desafiem a crescer, a sair da zona de conforto. Pessoas que nos inspirem a ser a melhor versão de nós mesmos. O Parrish reforça essa ideia com uma citação do Peter Kaufman. Nenhuma técnica contribuiu mais para meu sucesso na vida do que estudar e adotar os bons modelos dos outros. É verdade. Estudar a trajetória de pessoas que a gente admira. Entender como elas pensam, como tomam decisões, como superam os desafios. Pode dar insights valiosos para a nossa própria jornada. É como ter um mapa, né? Que nos guia pelos caminhos já percorridos por aqueles que alcançaram o sucesso que a gente almeja. E para evitar que a gente seja pego de surpresa pelos problemas, o Parrish apresenta uma ferramenta super interessante, o Pre-Mortem. Pre-mortem. Como um exercício de futurologia negativa. Em vez de focar só no sucesso, a gente se pergunta, e se tudo der errado? Quais são os possíveis problemas? Como a gente pode se precaver? Nossa, é como se a gente fizesse um brainstorm de tudo que pode dar errado, né? Em um projeto, ou decisão, para então criar planos de contingência. E estar preparado para lidar com os imprevistos. É como se preparar para o pior, né? E para ilustrar a importância de se preparar para o fracasso, o Parrish cita Josh Wolf. O fracasso resulta da incapacidade de imaginar o fracasso. Uau! Essa frase é forte, né? Ela mostra que muitas vezes a gente fracassa não por falta de capacidade, mas por falta de planejamento. Por não ter previsto os obstáculos. E criado estratégias para superá-los. O Pre-mortem é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a evitar surpresas desagradáveis e tomar decisões mais estratégicas, considerando não só o cenário ideal, mas também os possíveis desvios de rota. Faz sentido. E quando a gente fala em tomar decisões estratégicas, o Parrish lembra da gente considerar o custo de oportunidade. É a ideia de que, ao escolher uma opção, a gente está abrindo mão de outras. E que muitas vezes a gente foca só nos benefícios da escolha, sem pensar nas perdas. O Parrish desafia a gente a analisar o custo de oportunidade sob 3 lentes. O custo financeiro, as consequências a longo prazo e os sacrifícios invisíveis. 3 lentes?
Por exemplo, imagina que você está pensando em comprar um carro novo. O custo financeiro é o mais óbvio. O valor do carro, as parcelas, o seguro. Certo. Mas e as consequências a longo prazo? Ter um carro novo pode significar ter que trabalhar mais, ter menos tempo livre, abrir mão de outras prioridades. Entendi. E os sacrifícios invisíveis? Você pode ter que abrir mão de viajar, de fazer um curso, de investir no hobby, para poder pagar o carro. Nossa, é verdade. A gente nem pensa nisso, né? Pois é. Ao analisar a decisão sob essas 3 lentes, a gente tem uma visão mais completa do custo de oportunidade e toma uma decisão mais consciente. Considerando não só os ganhos, mas as perdas também. Exato. E para garantir que a gente está tomando a melhor decisão possível, o Pérez fala da importância da experimentação. É a ideia de testar as ideias na prática, em pequena escala, antes de investir tempo e dinheiro em algo que pode não dar certo. Ah, entendi. É como fazer um teste antes de jogar de cabeça, né? Isso. Em vez de ficar preso na paralisia da análise, a gente coloca a mão na massa, faz pequenos experimentos. Para validar as hipóteses. E coletar feedback. O Parrish usa o exemplo de uma empresa de software que pré-vendeu seu produto antes mesmo de desenvolver. Assim, eles validaram a demanda e garantiram que estavam investindo em algo que as pessoas queriam. É uma estratégia que a gente pode aplicar em várias áreas da vida. Antes de mudar de carreira, a gente pode fazer um curso, trabalhar como freelancer, conversar com quem já atua no mercado. Antes de abrir um negócio, a gente pode fazer uma pesquisa, conversar com clientes, criar um protótipo. O importante é testar as ideias no mundo real, em pequena escala. Para minimizar os riscos. E aumentar as chances de sucesso. E chegamos na parte final da nossa imersão em pensamento eficaz. Já exploramos os vilões, as ferramentas, mas o Parrish ainda tem algumas cartas na manga para determinar nosso pensamento. Uma carta na manga. Interessante. E uma delas é a importância de pensar a longo prazo. Minimizar arrependimentos, olhar lá para frente, se perguntar o que eu quero ter realizado daqui a 5, 10, 20 anos, que legado eu quero deixar. É como se a gente fizesse uma viagem no tempo e olhasse para trás, para a vida que a gente viveu. O que nos faria sentir orgulho, o que faria a gente pensar, valeu a pena. Exato. E para ilustrar o perigo de se concentrar só nos resultados imediatos, o Parrish conta a história de uma pessoa que dedicou a vida inteira à busca por riqueza, status. Mas no final, se sentiu vazia, infeliz. Ela percebeu que tinha sacrificado seus relacionamentos, sua saúde, sua felicidade, em nome de objetivos que no fundo não tinham tanto valor assim. É um alerta importante, né? Pra gente não cair na armadilha de perseguir o sucesso a qualquer custo, sem pensar no impacto das nossas escolhas. De que adianta ter todo o dinheiro do mundo se a gente não tem saúde para aproveitar? Tempo para passar com quem amamos. Paz interior para desfrutar dos momentos simples da vida. Verdade. E para nos ajudar a ter essa visão de longo prazo, o Parrish apresenta o conceito de memento mori, uma expressão latina que significa lembre-se de que você vai morrer. Que forte. Pode parecer mórbido, mas na verdade é um exercício poderoso para a gente refletir sobre o que realmente importa. É como se a gente se colocasse frente a frente com a nossa finitude, com a consciência de que nosso tempo aqui é limitado. E a partir dessa perspectiva, a gente passa a questionar as prioridades, dar mais valor aos momentos presentes e fazer escolhas que estejam alinhadas com a vida que a gente quer ter. Faz muito sentido. E para finalizar o livro, o Parrish deixa uma mensagem importante. A gente precisa ter coragem para agir, para colocar nossos planos em prática. Afinal, de nada adianta ter um pensamento brilhante se a gente não tiver a ousadia de sair da zona de conforto e correr riscos. É sobre transformar ideias em ação, né? Sonhos em realidade. Isso. É sobre ter a iniciativa de dar o primeiro passo, mesmo sem ter todas as respostas. Aprender ao longo do caminho. Ajustar a rota conforme os desafios aparecem. É ter uma mentalidade de ação. E para ter essa mentalidade, o Parrish lembra da importância da comunicação clara, da definição de estratégias, da busca constante por aprendizado e crescimento. Buscar sempre melhorar, né? Sempre. É sobre ter clareza nos objetivos, definir um plano de ação e comunicar de forma assertiva o que a gente quer, o que a gente espera dos outros. É sobre ser protagonista da nossa história, assumir as rédeas das nossas decisões e construir a vida que a gente deseja. Que mensagem inspiradora. É verdade. E a jornada não termina aqui. Pensamento eficaz é um convite para a gente continuar refletindo sobre como a gente pensa, como toma decisões, como usa o poder da mente para alcançar nossos objetivos e viver uma vida mais plena, mais significativa. E para quem quiser se aprofundar no tema, o Parrish tem vários materiais no site Farnam Street. A gente vai deixar o link na descrição do episódio. Isso aí. E é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido essa imersão em pensamento eficaz. A gente se encontra no próximo episódio do Corporate Academy Podcast, com mais insights para turbinar a carreira e a vida de vocês. Até lá. Tchau, tchau! Isso sim, ó!